Queria, nesta manhã, muito mais fazer uma reflexão do que propriamente uma exposição textual. Eu queria que nós pensássemos em cima do tema a vida devocional e a mordomia. A mordomia. Quando a gente fala em mordomia, o que vem à sua mente? O que você pensa em um garçom servindo ou uma trabalhadora doméstica limpando a casa? Mordomia encerra a ideia de tomar conta de algo que não me pertence, que não é meu. Estávamos trabalhando este assunto agora mesmo lá na escola bíblica dominical, e eu me referi a alguns personagens que ilustram muito bem a ideia de mordomia ou de mordomo. Vem à mente talvez o exemplo clássico do mordomo, José do Egito. Lemos em Gênesis 39, 4 a 6, que o patrão de José agradou-se dele e tornou administrador dos seus bens. Gênesis 39, 4. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou tudo o que ele possuía a José. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim Potifar deixou aos cuidados de José tudo quanto tinha e não se preocupava com coisa alguma. O próprio José, ele mesmo, bem expressa o conceito de mordomia. Um pouquinho adiante, nós lemos 39, 4 em diante, no 8, olha o 39, 8, diz o garoto, o rapaz José: meu patrão não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. É interessante que José, onde quer que ia, subia. José era grande na sua casa, foi vendido como escravo, foi colocado para baixo. Mas quando ele chegou no Egito, na casa de Potifar, de repente ele subiu, que era fiel, o mordomo, alguém que tomava conta bem do que era do outro. Foi colocado para baixo de novo e foi mandado para a prisão. Lá na prisão ele subiu de novo. Não é o que diz Gênesis 39, 22, que o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá acontecia. O exemplo de mordomo. Há outros exemplares muito bons de mordomia. Vem à mente também Eliezer. Lembram de Eliezer, o Damasceno, que servia a Abraão? Gênesis 24 não diz quem é a pessoa que Abraão manda através dessa pessoa buscar uma noiva ou uma esposa para o seu filho, mas a gente estima que deve ter sido Eliezer. Este servo era um homem de grande confiança na casa do ricaço Abraão, tomava conta de tudo. Imagina o quanto Abraão deve ter confiado nele para depositar ouro, depositar soldados, depositar camelos, depositar bens para ele, na mão dele, para que ele fosse naquela empreitada a um outro país. Imagina você mandando um funcionário seu com muito dinheiro para ir num outro país. É possível que ele nunca mais volte, pois aquele homem foi ali, imagina, 800 quilômetros a camelo como servo, e trouxe a noiva, trouxe uma moça. Olha quanta confiança, a moça aos cuidados daquele homem para ser esposa do filho de Abraão. De maneira geral, mordomia, como dissemos, é tomar conta de algo que não te pertence, zelar pelo bem de outrem. Uma forte consciência da verdade sobre a mordomia é fundamental para nos colocar no nosso devido lugar.
Nós fomos criados por Deus, que nos deu um corpo para habitarmos neste planeta, nos deu um espírito para que nós nos relacionemos com Ele, nos deu o dom da vida, nos dá o ar para respirar, nos deu recursos financeiros, o nosso dinheiro foi dado pelo Senhor, a Bíblia diz, nos deu determinada porção de tempo, Deus nos deu uma determinada lacuna de tempo, 60, 70, 90 anos, não sabemos, cada um aqui tem uma porção de tempo, alguns duram mais e outros têm uma porção maior, até 100 anos, quem sabe, mas Deus dá uma porção de tempo a cada um de nós. Deus nos dá talentos, nos deu dons, nos deu capacidades, Deus nos dá inteligência, a alguns Deus dá beleza, não a todos, a alguns Deus dá velocidade, Deus dá força, a alguns Ele dá mais, outros Ele dá menos, mas Deus dá uma cota determinada para um e para outro. É Deus que nos dá essas coisas e nós tomamos conta, nós somos mordomos desses dons, desses talentos, desses bens que o Senhor nos confia, principalmente o nosso corpo, a nossa vida. O Criador colocou nos nossos ombros a responsabilidade de zelar pela criação. Logo no começo, Gênesis 2:15, lemos: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nesse texto aí, nos capítulos de 1 a 3, vemos que Deus é o dono da criação, é o dono de tudo, e nós mordomos apenas. Adão foi o primeiro mordomo do Senhor. Notamos também, nesse texto que lemos, que é de suma importância o labor, o trabalho, como parte da dignidade do homem e da mulher, como representantes da imagem de Deus. Mesmo antes da queda, antes de cairmos no Éden, já fomos comissionados como trabalhadores, que deveremos cuidar do jardim, e a não ser que haja algum tipo de impedimento físico, todos nós devemos trabalhar, não devemos ser sustentados pelo Estado ou por outrem, a não ser em uma idade tenra ou numa idade muito avançada, quando nós não podemos mais trabalhar. Nosso trabalho é parte essencial da nossa mordomia. O nosso trabalho, por sinal, ele é utilizado por Deus para que nós conheçamos Deus, para que a gente possa avançar na direção de caminhar um Deus que muitas das vezes se esconde. Você sabia que Deus se esconde? Você sabia que isso está escrito na Bíblia? Está aí a dificuldade que por vezes nós temos que laborar para conhecê-lo. Ué, pastor Raik, onde que está escrito que Deus se esconde? Isaías 45:15. Isaías 45:15. Lemos em Isaías 45:15: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Algumas traduções, como a Revista e Atualizada, diz: tu és um Deus misterioso. No mesmo sentido, é por causa disso que o comando bíblico, o maior de todos os comandos bíblicos, o resumo da lei, em Lucas 10:27, diz que é para amar o Senhor Deus com todas as forças, não apenas com o coração, não apenas com a alma. Diz lá, Lucas 10:27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Observe que as forças exigem uma luta.
Enquanto que a salvação nos é dada gratuitamente por Deus, a santificação exige uma cooperação. Você tem que lutar para que você seja santo e conheça ao Senhor. Nosso Deus se esconde, se oculta, se encobre. O crente que é desinteressado jamais avançará no conhecimento do Senhor. O cristão desleixado nunca será um príncipe maduro. Em outras palavras, um plebeu na fé que não busca intensamente a face do Pai, jamais será um rei como o Pai deseja que ele seja. Aprendemos essa lição em Provérbios 25:2. Provérbios 25:2, ainda nesse tema do Deus que se esconde e nós que somos chamados a buscá-lo. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. A NVI traduz esse texto desta forma: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Você quer ser um rei do Senhor? Você tem que se esmerar. Daí a importância na nossa mordomia de participar na obra do Senhor, frequentar assiduamente os cultos, domingo após domingo, quarta-feira. Nós temos tido momentos tão gostosos aqui às quartas-feiras. Quem de nós frequenta pelo menos ocasionalmente o culto de quarta? Só para eu ter uma ideia, levanta a mão. Quem de nós frequenta o culto de quarta-feira? Amém. Vocês que não frequentam, talvez não possam, trabalham à noite, durante a semana, tem plantão, mas não deixa de ser uma perda, porque nós recarregamos a nossa bateria aqui na quarta-feira para poder terminar a semana, e temos sido abençoados. O Deus que se oculta requer de nós um esforço para que nós nos santifiquemos, crescemos e conheçamos o Senhor melhor. É muito bom que a gente busque o Senhor com todas as nossas forças, de diversas maneiras. Eu queria encorajar você a ter um parceiro de oração, uma parceira de oração. É muito bom, eu tenho tido um parceiro de oração há anos, penso que há mais de 10 anos, pastor Benildo, que hoje ocupa a reitoria lá do seminário. Temos orado junto toda segunda-feira. Ali buscamos orar juntos, já há muitos anos temos feito isso aí, e eu tenho sido grandemente abençoado. Eu penso que todo pastor tem que ter um pastor. O pastor não pode caminhar sozinho, como se fosse independente. Nenhum de nós deve ficar sem ter alguém para prestar contas, para que a gente possa avançar. Por isso que é muito bom ter uma parceira de oração, que você pode abrir o seu coração com ela, pode ser quem você é, buscando ao Senhor para conhecê-lo mais e melhor. Uma forte consciência da verdade sobre a mordomia, como já dissemos, é fundamental para nos colocarmos no nosso devido lugar de criaturas. Somos apenas criaturas. Deus é o Criador e nos confiou tudo que temos. E para o cristão, isso é mais complicado ainda, porque Deus não apenas nos criou, mas nos resgatou. Jesus nos adquiriu através do seu sacrifício remidor. E aí então nós nos tornamos maiores devedores ainda. Se todo ser humano é um devedor, independente dele ser um cristão ou não, dele ser ateísta, budista, confucionista, islamista ou o que quer que seja, ele é um devedor, ele é uma criatura apenas. Nós, cristãos, estamos numa situação muito mais complicada, porque o Senhor nos remiu. O Senhor nos comprou no mercado. Éramos escravos de nós mesmos, éramos escravos de Satanás, éramos escravos do pecado, egocêntricos, vivendo para os nossos próprios interesses, e o Senhor Jesus nos comprou com seu sangue. Então, se já éramos devedores, mais devedores ainda nos tornamos.
e maior a nossa responsabilidade de mordomos diante do Senhor. Pastor Raico, onde é que está escrito que eu fui comprado? 1 Coríntios 6,20. 1 Coríntios 6,20. Se você é um cristão, você foi comprado por preço. Por quê? 1 Coríntios 6,20. Porque vocês foram comprados por preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Temos glorificado a Deus com o corpo que Ele nos deu? Temos sido atuantes na obra do Senhor? Temos sido bênção nesta comunidade? É muito perigoso quando o crente pensa desta forma: eu já estou salvo, está tudo bem, eu já fui salvo, não preciso me envolver. Me lembro de uma pessoa que se dizia crente, um tanto próximo, porque esteve envolvido comigo através de um contrato legal, resolveu se mudar para os Estados Unidos, e se dizia muito crente, alegava ser crente, ele e a família, ele ia ocasionalmente à igreja, mas ele disse: eu estou me mudando para os Estados Unidos, mas eu não quero saber de igreja nenhuma lá, a igreja tem muitos problemas, eu estou salvo, já está tudo bem. Essa mentalidade está completamente errada e antibíblica. Eu estou salvo e está tudo bem. Me vem à mente a alegoria da mocinha muito pobre, sertaneja, que conseguiu se mudar para a cidade grande, para João Pessoa, para trabalhar como babá, sem apoio de pai, sem apoio de mãe, conseguiu passagem, chegou a João Pessoa, trabalhou com muita luta, com muita dificuldade, ganhando um pequeno dinheiro, e ali passou a estudar, lutou anos, vivendo em república, e ali então conseguiu, estudou muito tempo, conseguiu passar, se tornou uma médica, a duras penas, em meio a grande dificuldade, casou por sinal com um médico também, enquanto fazia a sua universidade, e os dois construíram uma vida juntos, construíram ali, começou de pouquinho, comprou o primeiro carro, um carrinho de segunda mão, foi ali lutando ao longo dos anos, construíram uma casa junto, tiveram filhos, e uma noite, a família acordou com a casa em chamas, a casa pegando fogo. Ela asmática correu fora, e o pai tentando salvar as crianças, perderam os 3 filhos e o marido também. E aquela senhora, agora já senhora, viu todo o seu patrimônio construído com muita batalha, com muita luta, com muita dificuldade ao longo de 3, 4 décadas, viu o seu patrimônio inteiro ruir nas chamas, e a sua família foi engolida pelo fogo. Eu pergunto para você, essa pessoa vai dizer que está salva e está tudo bem? Eu estou salva, está tudo bem? É a imagem que Paulo usa para descrever mordomos que apenas se importam com a sua salvação. 1 Coríntios 3, 12 a 15. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Paulo fala de sofrer dano ou sofrer prejuízo. Diz lá o apóstolo em 1 Coríntios 3, 12 em diante: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, faz uma obra de valor, é esmerado, ou madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo, algumas traduções, sofrerá dano, contudo será salvo,
como que alguém que escapa pelo fogo. As nossas vidas, a nossa mordomia deve ser utilizada na obra do Senhor. Nós não podemos simplesmente escapar como que pelo fogo. Quando eu era adolescente, eu assistia muito filme de faroeste, Bang Bang, eu nem sei se isso passa mais, mas havia muito na época. E era comum, quando se pegava algum criminoso, pegava lá o camarada, amarrava no rabo de um animal com uma corda e arrastava o cara pela cidade. Um sofrimento terrível. Alguns crentes que não fazem nada pelo evangelho, não são mordomos, vão entrar no céu como que arrastados, salvo pelo fogo, por assim dizer. Mas não deve ser assim. Nós devemos estar todos, a começar de mim e você, engajados na obra do Senhor. O tribunal de Cristo nos julgará pelas nossas obras. Nós temos sido convocados para trabalhar na obra do Senhor. Nós temos repetidas vezes pedido, mostrado vídeos aqui de voluntariado, dizendo das necessidades da igreja, que são enormes. O Cláudio precisa de pessoas para trabalhar. Aqui já temos visto alguns. Hoje vimos 2 pessoas tocando aqui o cello. Que bênção! Mas as outras necessidades também são grandes. O ECC precisa de voluntários. O EJC precisa de pessoas trabalhando. A irmã Olga precisa de pessoas embaixo. Pessoas que não queiram aparecer, que queiram ali dar um domingo por mês para tomar conta das crianças. As necessidades são vastas. E você e eu somos apenas mordomos. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos dos nossos corpos. O Senhor nos deu, como disse no começo dessa reflexão, o Senhor nos deu o corpo, o Senhor nos dá o ar para respirar, o Senhor nos dá recursos para colocar no bolso. Meus irmãos, cerca de 30% das pessoas que congregam conosco são dizimistas apenas. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Meus amados, cerca de 30%, foi o último relatório de janeiro, foi 330 e poucas pessoas que dizimaram. Vocês já imaginaram, queridos, se 90%, se 100%, como deveria ser, das pessoas que congregam aqui, que recebem essa luz, que são pagas pelos dizimistas, que sentam no banco e são acolhidos, que tem o ar-condicionado virando, alguém paga para isso aqui. Ou seja, 30% carrega o peso, enquanto 70% contempla. Olha, meu irmão, minha irmã, você é mordomo. Você é para participar na obra do Senhor. É um apelo que eu faço, não por lei, como lei, mas com alegria. Participar da obra do Senhor com contentamento, com entusiasmo. Deus ama quem participa desta forma, e é um grande privilégio. Eu estava dizendo agora na minha classe de EBD, que se algum dos meus alunos recebesse um edital, um comunicado, uma nota da presidência da república, ou aqui do nosso governador, dizendo: você está nomeado para ser meu assessor aqui, você vai ganhar 30 mil reais para ser meu assessor, você vai trabalhar aqui no meu gabinete, a pessoa se sentiria honrado. Puxa, eu vou servir o governo, lembrou de mim, eu vou servir aqui nessa capacidade. Qualquer um de nós, diante de uma autoridade alta, ficaria honrado de participar de alguma forma disso aí. Pois muito bem, nós servimos o Rei dos Reis, nós servimos o Senhor dos Senhores. É uma honra muito maior servir a Deus do que qualquer governo humano, seja príncipe, seja presidente, seja governador, seja prefeito, seja quem for. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos deu.
Eu queria nesta manhã, já que nós estamos falando sobre vida devocional, afirmar a você que você só vai crescer se você participar. A mentalidade desse meu colega que disse: eu vou para os Estados Unidos, mas eu não quero saber de nada, de igreja, de comunhão, de nada. Ele está estagnado. Ele está estagnado. Ele não vai avançar, eu tenho certeza. Até porque o comando bíblico rejeita essa ideia quando diz: não deixai de congregar como fazem alguns. Imagina, naquela época já estava desse jeito. No Novo Testamento já havia alguns que não queriam participar e militar na obra do Senhor. A minha palavra nessa manhã, a minha reflexão com esse tema vida devocional é uma exortação amorosa para encorajar você a que rememos juntos. Nós podemos fazer uma grande obra para a nossa cidade e para os perdidos e para os fracos na fé que precisam de edificação, se todos trabalharmos, se todos contribuirmos, se todos nos engajarmos. Amém, meus irmãos? Eu conto e o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, conta com você. Em nome dele, amém.